fogo e enxofre dos céus. E recentemente, cientistas descobriram que o lugar onde essas duas cidades estavam é exatamente na região conhecida como Mar Morto, na Palestina. Ali há uma grande, intensa quantidade de enxofre, sal, no meio daquelas águas, daquele mar, que elas se tornam tão densas que qualquer pessoa pode boiar ou até sentar naquelas águas que não afunda. É uma água muito densa, cheia de enxofre e sal, porque foi ali que Deus derramou aquela chuva de enxofre e fogo dos céus e soterrou aquelas duas cidades. A palavra de Deus nos diz, Paulo falando à igreja de Corinto, que Deus nos deu o ministério da reconciliação, poder, autoridade de reconciliarmos pessoas com Ele. Deus quer, Paulo falou na carta a Timóteo, que nós oremos, intercedemos em todo o tempo por aqueles que estão em posição de governo sobre esse mundo, em posição de autoridade, e por todos quantos Deus colocar no nosso coração, que intercedamos. Sabe aquela pessoa que vem no teu pensamento, no teu coração em determinado momento do dia, e Deus fica te inquietando, ou até mesmo no meio da noite que você acorda com um sonho, com um pensamento sobre uma pessoa, Deus está te cutucando, dizendo assim: olhe para essa pessoa, ela precisa, e eu só posso fazer se você orar. Lembra, essa é a determinação de Deus. Ele quer fazer, Ele quer livrar essa pessoa, mas precisa da sua intercessão. Sabe por que isso? Deus, Ele leva em conta, Ele considera em alta estima a noiva do seu Filho aqui na terra. Já que Ele nos conquistou, nos redimiu, nos comprou com seu sangue, nos deu esse poder, essa autoridade, Ele respeita isso. Então Deus fala: bom filho, você constituiu a sua igreja na terra, para ligar, para desligar, para concordar, então eu respeito, filho. Toca lá no coração da sua noiva, da sua igreja na terra, para que ela ore, para que ela interceda, para que ela ligue, desligue, para que concorde, para que eu possa fazer na terra. Aí, Satanás, ele sabendo que nós temos esse poder, essa autoridade, essa chave, ele tenta fazer de todas as formas que nós ou não venhamos a nos conscientizar disso, ou que nós, vez por outra, venhamos a nos esquecer desse poder, ou que nós venhamos a não estar nem aí com isso. Mas todos aqueles que são crentes sinceros em Jesus Cristo, eles levam isso muito em conta. Eles têm no coração esse peso de oração, esse peso de intercessão, e estão dispostos a cooperar com o Senhor nesse plano, nesse propósito sobre a terra. Quantos aqui estão dispostos a cooperar com o Senhor nesse plano, nesse propósito? Pode dizer amém? Amém! Essa semana a irmã Aline estava falando para mim, conta aí o que aconteceu, que foi no domingo à noite, que é exatamente um exemplo disso, quando Deus nos toca para intercedermos e orar. Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Domingo passado, eu estava aqui na frente, né? E no momento do louvor, eu fechei meus olhos e começou a vir uma pessoa na minha mente, né? Da minha manicure. E começou a vir ela na minha mente, e eu senti de estar orando por ela e estar repreendendo espírito de morte. Aí naquele momento eu fiquei meio assim, porque até hoje nunca aconteceu isso comigo, de eu, assim, vir alguém na minha mente, eu orar e repreender o espírito de morte. Mas eu comecei a orar e comecei a repreender, comecei a orar por ela. Aí eu também abri o olho e olhei para o relógio e vi que era 8 horas da noite e continuei a orar. E eu fiquei com aquilo, pensando, né? Eu falei: meu Deus, será que era para mim orar mesmo ou é coisa da minha cabeça, né? Aí quando foi quarta-feira eu fui no salão, aí eu falei para ela, né? Eu falei assim: ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Domingo, 8 horas da noite, aconteceu alguma coisa com você? E ela também é evangélica, ela é da Palavra de Vida. Aí ela falou: aconteceu, irmã. Eu falei: então não me fala, deixa eu te falar.
Aí eu falei para ela, eu estava lá no louvor, quando deu 8 horas da noite, eu comecei a orar por você e comecei a repreender espírito de morte. Ela, pois é, irmã, meu filho tentou suicídio. E era 8 horas da noite, ele deu 7 facadas na perna dele. Quando ele ia dar a 8ª no pescoço, ele não tinha mais força. Então aí na hora que ela me falou, eu me arrepiei e assim, ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque eu vi que Deus me usou, e que foi repreendido todo espírito ali de morte. E aí eu contei para o pastor e para algumas pessoas, então assim, a importância da oração. Às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, não é. Então sempre que vem alguém na mente, a gente tem que orar sim, repreender. Teve sonho ruim? Sai contando coisa ruim, se ajoelha e ora. Acordou de madrugada, ore. Eu perdi o sono. Por quê? Para orar. Ora, repreende o mal que está na terra. A gente vê tantas coisas ruins acontecendo. O corpo, o que o corpo precisa? De alimento. A gente tem que tomar café da manhã, a gente tem que almoçar e jantar. Não é isso? Não é dessa forma? Para a gente poder estar em pé, senão a gente fica fraco. Assim o espírito também. Antes de sair de casa, vamos orar, repreender o mal, pedir para Deus guardar, para a gente ir e voltar. Chegou em casa na hora do almoço, ore também. Vai dormir, ore também. A gente tem que estar em espírito de oração, irmãos, tá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus, Ele quer contar comigo e com você. Deus quer contar com a sua igreja nessa tarefa, nessa missão. Parece ser tão simples, uma coisa tão simples orar, mas é algo tão profundo, algo de um valor e uma importância tão grande. Você nem imagina. Às vezes a gente estava uma oração. Antigamente nós tínhamos culto de oração, aliás, ainda hoje nós temos, o culto de oração nosso é pela manhã, das 7 às 8. Antigamente nós tínhamos, as igrejas costumavam ter um dia à noite só de oração. Hoje é raro ver isso, não existe mais. A oração cada vez ganha menos espaço no culto. E como é importante. Isso tudo é obra de Satanás para tentar tirar a oração do meio do povo dele, a oração do meio da igreja, a oração da vida dos crentes. Porque através disso muita coisa é realizada no reino de Deus. Mas nós estamos nos conscientizando disso e nós vamos utilizar essa arma, essa ferramenta cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos aproveitar esse momento. Nós vamos levantar uma oração intercessória. Nós vamos levantar um clamor. Primeiro, e nós como igreja temos tanta experiência disso, de oração intercessória. Eu nunca me esqueço daquela noite, já contei esse testemunho, não vou repetir de novo. Mas só lembrando, lembra da noite anterior ao Halloween, há uns anos atrás? Orávamos intercedendo pelas crianças que corriam risco de serem sequestradas, raptadas para fins macabros, para serem sacrificadas, e na mesma noite uma criança foi sequestrada, raptada do Santo Amaro, mas resgatada, porque nós, a igreja do Senhor, oramos. Satanás ficou tão furioso que ele enviou alguns agentes dele lá no salão da nossa igreja, quando era na Santos Dumont, arrombaram as portas, levaram praticamente quase todo o nosso sistema e equipamento e instrumentos de som. Tomamos um prejuízo de uns 7, 8 mil reais na época, mas Deus em 10 dias restituiu tudo para nós, outros equipamentos melhores, porque Ele falou: olha, quando o meu povo, quando a minha igreja resolvem assumir essa responsabilidade, esse papel da oração e da intercessão, eu me responsabilizo pela proteção de vocês. Olha, pode vir retaliação contra vocês, pode vir todo ataque do mal,